o cliente fica muito preocupado com como é que seu feed tá bonito, se entra no perfil do Instagram, sabe? O que você acha disso? Você acha que é um ponto que tem que levar em consideração ou ignorar completamente? Qual que é a tua visão? Eu acho que isso é muito importante. Isso é posicionamento, isso é branding. O feed, ele tem que passar o nível de conexão que você deseja. O que é difícil para quem normalmente trabalha muito com tráfego pago? Você entender como replicar isso no orgânico. Como é que eu faço alguém que nem sabe que tem um problema ver meu conteúdo? Então não adianta só ter o meu jeito. Porque assim, a gente tá falando aqui do artista que cria de um jeito e tem o que o Instagram gosta. Exatamente. O algoritmo do Instagram, né? Como é que esse creator faz para poder entrar nisso, né? Para poder fazer parte do jogo do Instagram? E está começando mais um Ultra LeasyCast. Aqui a gente fala com você que é dono de agência de marketing ou presta serviços de marketing digital. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. E hoje a gente vem com um tema muito interessante, cara. Como transformar o feed do seu cliente em um funil de vendas. Cara, tem um convidado especial que vai explicar como é que funciona isso, como é que você pode aplicar aí com os seus clientes. Mas antes, queria dar alguns recados aqui. Isso aí. Pessoal, se você tem uma agência de marketing, ou trabalha, né, de alguma forma atendendo algum cliente, você precisa apresentar dados, né, relatórios. E a gente tem um parceiro aqui, que é o Reportei, que, cara, sem brincadeira, é a melhor plataforma, e olha que eu já testei todas, tá, do mercado. Melhor plataforma de dashboards, de relatório, você pluga, né, com Meta Ads, Google Ads, CRMs, Hotmart, com tudo que você imaginar, e consegue extrair os dados. Então, assim, a gente super recomenda, gosta muito. E se você atende alguma empresa do food marketing, né, restaurantes, bares, enfim, qualquer coisa nesse setor, tem também o Cardápio Web, que é uma plataforma de cardápio digital, que não é só um cardápio digital, cara. Isso é uma parte do todo. Ele é impressionante, assim, a robustez da plataforma. Então, se você atende alguma empresa desse nicho, cara, você tem que usar, você tem que testar. Eles têm lá o CW Club também, que é uma plataforma para agências, tá? Com benefícios para agências. Então, cara, tem que conhecer. Outro parceiro aqui do nosso podcast é a Great Pages. A Great Pages é a ferramenta de sites e landing pages mais poderosa do mercado, porque além de ser fácil de mexer, construir páginas muito bonitas, são páginas de alta velocidade. Isso é fundamental para a performance de geração de lead, ou seja, qual for o objetivo da sua página, ela carregar rápido. Então, você tem que conferir aí a Great Pages. Se você não usa, você está, cara, usando o WordPress, está usando essas ferramentas aí que carrega devagar pra caramba, cheio de plugin, toda travada, cara, sai fora, entra na Great Pages. Então, vale a pena, é a ferramenta que a gente usa aqui nas páginas que a gente constrói na Ultralice. A gente indica porque a gente usa e a gente gosta, né? Senão... Isso aí. Bom, a gente tá aqui com o Vini Goulart. Ele é o cara do audiovisual, né? Então, o cara do audiovisual. É especialista em produção de conteúdo orgânico para vendas, né? Não é só para ficar bonitinho, não. É só para gerar venda. Meu amigo. Obrigado pelo convite. Bem-vindo aí, Vini. É uma honra, viu? E cara, criador também do Social Midas. Social Midas. Legal. Social Porra, Midas. é um prazer ter você aqui, cara. Pô, tem o quê? Mais de 10 anos que a gente se conhece. Por aí. Já mexe com, cara, audiovisual já há muitos anos, né? Exatamente. Fotógrafo aí de grandes campanhas publicitárias. Exatamente. Depois entrou no mundo do de videomaker. Exatamente. E muito ano legal. Passado, né, dei essa pivotada aí. Legal. E assumi esse lado que eu já tinha há muito tempo também, né? Como empresário, dono de agência de modelos online. Você lembra dessa minha empresa também? Eu já produzia conteúdo, então já fazia. Como é que é a agência de modelos online? É OnlyFans? Tipo isso, né? Mas antes... Quem que é uma agência de modelos online? Mas na época, antes da putaria, então não ganhei dinheiro, né? Não, mas o que é? Explica aí, o que é uma agência de Em modelos 2009, online? eu abri uma agência de modelos 100% digital. Então, o que eu fazia? Eu criei um jeito das pessoas irem até minha empresa, eu fotografava elas, Entendi. colhia todas as informações e disponibilizava, né, um sistema que você acessava. Colocava lá, eu quero uma mulher... morena, de 40 Pra anos. fazer campanha publicitária. Né? Era pra campanha publicitária. Mas a agência era online, mas o serviço era... Como é que é? Por que era online? Isso, era um marketplace, conectava os modelos, né, às produtoras, etc. Saquei. E, claro, eu tinha uma sede física, que é onde eu fazia a captação dessas imagens e tal, mas com a chegada das redes sociais, os clientes passaram a preferir pessoas reais a modelos. Então, o meu negócio foi fazendo assim e eu fechei. Hoje, então, que tem IA, que você consegue botar, né, vídeos de uma forma tão... Era uma época também que não tinha nem influenciadores, né? Até tinha, né? Já 2009? tinha. Não, mas ela ficou de 2009 a 2019. Aí, em 2019, as redes sociais assumiram, eu comecei a sentir isso aí fechei a empresa. Boa. E o Bins falou aqui de grandes campanhas publicitárias, cita um exemplo aí pra galera. Putz, você fez várias grandes. Essas do cigarro aí.
né? Todas as fotos atrás do cigarro até hoje são minhas. Qual? As do câncer, não sei o Do quê? câncer, do cara broxa, tudo eu. Caraca. Não, o meu tio, quando ia comprar um cigarro... Esse corte vai ficar bom. Do cara brocha, tudo eu. Meu tio, quando ia comprar o cigarro, ele pegava esse do cara broxa e falava, não, me dá o de câncer, por favor. Não quero esse não, isso é foda. Fazer essa piada toda vez. Cara, então, Caraca. então todo mundo vê suas fotos, né? Todo mundo vê minhas fotos. Tem seu nomezinho lá, não, né? Porque Não, é é pago. Né? Então, assim, campanha do governo, eu faço muita coisa até hoje, né? Ministério da Saúde, Caixa. Eu sou publicitário de formação e também me formei em fotografia, me pós-graduei em fotografia e aí criei uma empresa de fotografia publicitária. Então, eu transformava as necessidades de comunicação dos clientes, dos meus clientes, em imagens, né? Boa. Essa campanha, inclusive, do cigarro tem uma história interessante. Porque o Ministério da Saúde, ele obriga as marcas de cigarro a colocarem essas fotos no fundo deles, né? Só que a indústria tabagista faz de tudo para inviabilizar isso. Inclusive, pagava advogados por fora para que as pessoas, os modelos das campanhas, pudessem entrar com ação, falando que estava tendo muita exposição e tirar as fotos de circulação. Ah, olha só. Né? Cara, esses caras são malandros, hein? Pois é. Então, nessa campanha que me chamaram, o briefing era, a gente quer colocar pessoas nas fotos, mas a gente não quer que seja uma pessoa que existe. Então, antes da gente ter inteligência artificial, o que eu fiz? Você mudava o rosto das pessoas. Cada foto, por exemplo, a pessoa lá tossindo. Cada foto, eu fazia 3 pessoas iguais, parecidas, na mesma posição, e pegava o olho de uma, o nariz da outra, a boca de outra. Olha só. Então, foi por isso que me contrataram para eu Hoje poder com fazer IA, você não Hoje precisaria. E do cigarrinho fazendo assim, você que teve ideia? Não. As ideias não são minhas, as ideias vêm das agências. Eu sou praticamente o executor das imagens, né? Então, Cara, muito massa. Eu não lembrava dessa história, não, cara. pois é. Pô, E aí, mas como é massa. que você se conectou com o digital, Vini? Como é que foi? Bom, essa história também é legal, porque foi o seguinte, eu já flerto com o digital tem um tempo. Em 2015, o Thiago Batista, que era meu amigo já, né? Eu conheci a Maíra, a esposa dele. Ah, que legal. O Thiagão foi lá na minha sede, o Thiagão ainda nem era faixa preta, eu acho. E ele me chamou para ser especialista. Né? Ele queria te lançar. Né? Ele queria me lançar. Olha. E eu falei, não acredito nisso. Ai, meu Deus, arrependimento matasse. Né? Mas assim... Então, Cara, 2015, hein? 10 anos atrás. 2015, cara. E aí, para mim, estava muito fora. Eu estava vivendo uma fase muito difícil na minha empresa, com o impeachment. Houve uma redução de 40% do mercado. Eu tinha uma empresa muito grande, você lembra aquele estúdio lá no Lago Norte, né? 25 funcionários. Então, eu estava num momento turbulento da minha vida, não pude prestar atenção nisso. E aí, sou professor já há muito tempo, dou aula há muito tempo. E em 2020, quando chegou a pandemia, eu quis entrar no digital. E aí eu conversei com a minha esposa, só que minha esposa falou, olha, eu não me sinto confortável com essa posição, eu não queria que você fizesse isso. E aí eu bichei, né? Assim, fiquei triste. Bom, mas aí eu fui dar aula no IDP. Eu dou aula no IDP até hoje. E era pandemia, então dava aula no Zoom. Certo? Então, durante esses anos aí, eu continuei dando aula, né? Primeiro no Zoom, depois presencial, dando aula para jovem de 18 a 22 anos. Então, para você manter a atenção dessa galera, você tem que ser interessante, é difícil. E aí, no ano passado, eu estava insatisfeito com o meu mercado. Meu filho nasceu, estava viajando muito, certo? Durante essas viagens, durante a pandemia, eu peguei Covid 2 vezes, passei para minha esposa, que estava grávida na época. Então, o trabalho da publicidade é um trabalho que você não é dono do seu tempo, você não é dono da sua rotina, sabe? E eu quero estar ao lado da minha esposa, quero ver meus filhos crescerem, e eu precisava mudar alguma coisa. Eu estava capitalizado, certo? E aí eu tive uma conversa de novo com minha esposa. Falei, eu realmente quero fazer isso e eu acredito que a gente pode fazer isso sem expor a nossa vida pessoal. Eu vou passar conhecimento. Sim. Eu vou entregar. Cara, isso é muito natural. Você vê, o nosso Instagram mesmo, a gente não se expõe. O próprio Érico lá dele, eles não se expõem e falam muito da parte mais educacional da parada, né? Exatamente. O Érico, pra gente, a gente sabe quem é, o Leandro, a gente sabe, vocês, a gente sabe quem é. Mas para a grande massa, eles são ilustres desconhecidos. É o melhor tipo de fama, digamos assim. É a fama no nicho. Né? Então, e aí eu conversei com ela novamente, ela topou, e aí eu decidi que eu ia começar no digital. Mas, sem instrução, a primeira coisa que eu fiz foi, eu vou fazer um canal do YouTube, vou construir autoridade, e depois eu tento vender um curso, certo? Cara, pior que isso é muito comum, né? As pessoas pensarem muito comum. assim, né? E assim, e o mais comum também, né? Você ter a ideia de um curso
e já botar... Já criar o curso. Já criar o curso. Não validar antes de Cara, você... isso é muito Nossa. comum. Só que eu tive a sorte, graças a Deus, que esse meu grande amigo aqui apareceu na primeira gravação. Eu estava gravando meu primeiro episódio do YouTube. E eu tinha um estúdio, o Matheus sabe, né? Eu tinha um estúdio ali no SIG, muito grande, maravilhoso. Estúdio era animal. Animal. A gente foi lá tirar umas fotos de um cliente nosso uma vez. Ah, é? Você lembra do Girafas? Ah, sim, é do Girafas. Sim. A gente foi lá no seu estúdio. O Estouro também, né? Foi. Muito legal. E aí esse estúdio é maravilhoso. 11 por 13 metros, com 7 metros de altura, lindíssimo e tal. Aí eu peguei todos os meus equipamentos de luz, butterfly, tudo, enchi o estúdio, fiz o fundo e comecei a gravar meu YouTube, né? E aí escrevi lá a aula, botei no teleprompter, Caraca, né? Não, aquele tá trabalheira, maluco. aquela coisa. Só que a minha sorte foi que eu fiz making off e postei no Stories. Aí o Bindes viu. E o Bindes falou, amigo, você tá começando no digital? Aí eu falei, tô. Certo? Eu até já tinha tido a ideia do nome, o cara do audiovisual. Aí eu falei, tô. Aí ele me mandou, sabe o quê? Um convite para imersão do FHT. Olha aí. Né? E a nossa amizade vem de longe, né? Então, a gente tinha uma confraria de empresários que, olha, mais uma vez, o meu flerte com o digital, que simplesmente estava lá o Bindes, o Érico Rocha, o Leandro Ladeira e eu, tomando vinho com esses caras todo mês, né? Então, o Érico já tinha oferecido pra gente ingresso de graça para os eventos dele e tal, e eu nunca tinha ido. Sempre Não, cara, antes tarde do que nunca, né? Exatamente. E aí, quando eu fui no FHT, eu falei, bom, beleza, acho que tá na hora, eu já tô decidido Acho que que eu pra vou quem não começar. sabe, era bom de falar o que é o FHT, né? Que é um produto sim. lá do Érico, né? Do Thiago e do Lorival, que ensina quem quer fazer um produto high ticket no digital, né? Exatamente. Então, ensina a criar, vender, entregar. Exatamente. Tipo É a fórmula de lançamento on steroids, né? Para você vender produtos mais caros, isso. né? E, então, é do ecossistema ali, né? É um produto do Lorival e do Thiago, mas o Érico é sócio também, né? Então, tá no ecossistema ali. E, cara, eu tô adorando. Tá sendo muito bacana para mim. E o legal foi que eles já tiraram essa ideia de gravar o curso antes e eu já comecei a melhor coisa. formatar a ideia. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a olhar, falei, bom, vamos fazer uma pequena pesquisa aqui. Fui no Google Trends. Interesse por fotografia publicitária, lá embaixo. Aí eu falei, poxa, fui nas minhas turmas, 3 turmas do IDP. Quem aqui gostaria de ser fotógrafo? Estudante de comunicação. Quem aqui gostaria de ser fotógrafo? Ninguém levantou a mão. Putz. Aí, falei, bom, qual área análoga que eu também posso vender? Eu falei, bom, vídeo está mais em alta, né? Tem muito mais procura. Aí eu fui no Google Trends, videomaker, etc, tá um pouquinho maior que fotografia. Aí fui na aula, perguntei, quem aqui quer ser videomaker? Uma pessoa levantou a mão. Eu falei, cara, não adianta eu dar murro em ponta de faca, não adianta eu tentar vender uma coisa que ninguém quer comprar. Então, eu peguei uma área análoga, eu sou publicitário de formação, sou do audiovisual, falei, eu vou produzir conteúdo para vender. Porque eu sou empresário, eu sei o que é produzir conteúdo e ganhar like quando você está com a corda no pescoço, entende? Então, eu aprendi em 2015, com a minha agência de modelos, a fazer conteúdo que viralizava de forma orgânica e que trazia um monte de cadastro, certo? Teve uma vez, por exemplo, eu descobri, olha esse formatinho aqui, eu descobri que fazer casting call nas redes sociais era... Explica o que é call, traduz Vou explicar. Fazer casting call, que é basicamente você falar assim, olha, gente, tem um trabalho aqui que eu preciso do perfil tal, certo? Então, eu descobri que fazer isso trazia muita gente interessada na minha agência. Isso depois de fazer making-off de maquiagem, bastidor, etc., que não trazia nenhum cliente. Então, naquela época, o Facebook colocou uma meta que ele queria ultrapassar o YouTube como a segunda plataforma de buscas no mundo. Então, eles estavam entregando para a base orgânica 6% do conteúdo em vídeo. Quando você postava em texto, era 1%. Então, só de você postar em vídeo, você tinha uma entrega 6 vezes maior, certo? Eu falei, bom, então o conteúdo tem que ser em vídeo. E aí eu olhava o gráfico de retenção e a gente sabe como é que é, né? Começa lá no alto e vai caindo, certo? Mas eu notava que ali nos 2 primeiros segundos tinha uma retenção quase próxima a 100%, que é o tempo que a pessoa levantava para rodar o feed. E eu falei, cara, então eu preciso colocar a informação mais importante nesses 2 primeiros segundos. Que é o famoso gancho. É o famoso hoje, né? gancho hoje, né? E aí eu pensei, bom, quando eu fui estabelecendo os formatos, eu criei esse formato do casting call. E aí eu falei, qual é a informação mais importante de uma chamada de casting? O valor do cachê, meu amigo. Então todo vídeo meu começava assim, cachê R$3.000.
Primeira Primeira palavra. palavra. Você chamava a atenção da pessoa para poder ver e até gera uma curiosidade, né? Pra poder ficar até o final. Exatamente. Aí a pessoa, opa, que isso? R$3.000? Aí a pessoa começava a assistir. E aí, quando ela percebia que não era para ela, eu tinha uma CTA no final que era, se você tem o perfil, clica no link abaixo, ou se você conhece alguém que tem um perfil, manda para ele. É, porque a galera marca. Gui, eu consegui mais de 20 vezes, de forma orgânica, sem investir nenhum real. Eu tinha 15 mil seguidores na época. Eu chegava 30, 40, 50 mil pessoas no Facebook sem R$1. Quantas vezes eu queria? Só porque eu acertei esse modelinho, sabe? Então, eu já tinha essa experiência do que era publicação que trazia like, engajamento, e publicação que trazia cadastro na minha agência de modelos, certo? Então, eu resgatei tudo isso. Além do que também já participei lá da imersão de 14 semanas do Founder Institute também, né? Startupeiro formado, o Bint trouxe o Founder Institute para Brasília e eu participei. Eu juntei tudo isso e falei, eu vou juntar essas minhas habilidades, vou estudar o que está me faltando e vou criar um produto que já se vendeu antes de eu tê-lo. Isso. Certo? Então, o primeiro passo foi esse, de enxergar uma dor latente em muita gente e falar, eu vou resolver essa dor. Porra, muito bom, velho. E aí hoje, assim, cada vez mais você está se especializando nessa parte do conteúdo orgânico, né? Exatamente. Eu sempre falo, cara, que assim, para acertar no conteúdo pago, se você acertar no orgânico primeiro, o pago fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu acho legal quem tem o conhecimento do pago. Por quê? Porque já quando você tem que fazer o pago, você entende segmentação e você também entende dos níveis de consciência. Sim. Você não pode ofertar para alguém que nem sabe que tem um problema. Perfeito. Né? E esse entendimento, ele ajuda muito na criação do conteúdo orgânico. O que é difícil para quem normalmente trabalha muito com tráfego pago? Você entender como replicar isso no orgânico. Né? Como é que eu faço alguém que nem sabe que tem um problema ver meu conteúdo? Cara, isso é importante porque, assim, nosso público aqui é de profissional de marketing e dono de agência. Uhum. Ele precisa entender como que ele aplica isso para o cliente dele, porque a agência normalmente é contratada para fazer conteúdo para o cliente, certo? Exatamente. Então ele precisa ter essa percepção, né? Eu acho que a gente podia até voltar um pouquinho e falar um pouquinho dos níveis de consciência, né? Quais Legal. são, porque a gente vai entrar um pouquinho nessa parte, como fazer isso no feed, né? Então acho que era melhor a gente contextualizar um pouquinho do que são esses níveis de consciência. Perfeito. Por exemplo, no tráfego pago, o pessoal normalmente fala do C1, C2, C3, certo? Mas vamos voltar lá atrás. 1960, Eugene Schwartz, um publicitário, Esse daí, certo? Que ele criou 5 níveis de consciência. Isso. Então ele fala, você tem a pessoa totalmente inconsciente, ou seja, Não sabe nem que tem problema. ela não sabe nem que tem um problema, quem dirá que você existe, certo? Aí depois você tem alguém já consciente do problema, ou seja, eu tenho esse problema, mas não conheço ainda sabe que como tem solucionar. Certo? Depois a pessoa já tem conhecimento da sua solução, das soluções, né? As soluções do mercado. A aí. solução de mercado, etc. Aí eu não lembro do... A E consciência o do último, produto, que é e o último é é a o seu consciência do produto. produto. A consciência do seu produto, que já conhece que você tem uma solução para aquele problema. E a última é totalmente consciente. Certo? Então, tem o da oferta também, né? É o da oferta, que aí já pode receber. O último nível é o consciente. E aí no tráfego pago, o pessoal simplificou para C1, C2 e C3. Né? Então, quando você segmenta lá, né? Eu quero só pessoas que não me seguem. Você está falando com C1, C0, né? Agora tem o C0. É o C0 também, né? Mas, bom, aí você pega e a pessoa começou a te seguir, passa para o C1. Certo? Aí você vai segmentando lá. Se a pessoa já deu like, compartilhou, tarará, ou se a pessoa já assistiu 75% do meu vídeo, do VSL. Ela vai etc. avançando no Vai funil. avançando no feed, na jornada, Isso. né, do cliente. Como é que a gente faz isso no orgânico? Basicamente entendendo como funciona a entrega de cada uma das mídias do Instagram. Por exemplo, o Reels, ele nasceu para combater o TikTok, a ascensão do TikTok, Sim. certo? Então, lá atrás, o algoritmo do Reels ainda estava mais parecido com o algoritmo do Instagram. E lentamente o Instagram foi abrindo a entrega dele para Fora dos seguidores. para fora dos seguidores, para você chegar por pessoas por interesse. E agora, em dia 26 de fevereiro, o Instagram publicou no blog deles que finalmente eles colocaram totalmente para interesse, certo? Então, é muito mais importante hoje o tempo de tela, a retenção, número de likes, comentários, etc., do que se a pessoa te segue ou não. Isso está no blog do Instagram. Cada vez menos o seguidor vai ter importância nesse caso. Nesse No contexto. caso do Reels. Tá. E aí, o que acontece? Então, o Reels é assim. O carrossel com música, também. Certo? O carrossel com música, a depender, ele também O aparece... carrossel com música, na verdade, vira um Reels estático. Exatamente. Né? E o carrossel é uma mídia exclusiva do Instagram. Não tem no TikTok. Certo? Então, é uma das mídias mais poderosas dentro do Instagram.
certo? O Reels é muito poderoso. Mas, bom, quando você entende que essas duas mídias são entregues para quem não te segue... Cara, mas o carrossel, você tá falando do carrossel com música, que é como se fosse um Reels, né? Isso. E tem o carrossel estático mesmo, sem Isso. música. Exatamente. O carrossel com música, ele é mostrado para fora da base, tá? E ele tem a chance de aparecer na pesquisa, no explorar do Instagram. Então, quando você entende isso, que você fala, bom, então, quando eu fizer Reels ou carrossel, eu vou fazer para quem não me conhece ainda, para quem não me segue. Então, vai ser a mídia para quem não te segue. Então, por exemplo... Do nível de consciência menor. Nível de consciência menor. Você não vai falar palavras avançadas, certo? Você vai falar uma coisa mais básica para aquela pessoa. Você, de repente, vai falar de uma dor. Você vai começar com uma dor daquela pessoa. Porque ela nossa, eu tenho isso, eu tenho esse problema. Eu nem sabia que eu tinha. Pronto, aí ela passou de inconsciente para consciente do problema. Certo? E ela consome seu conteúdo. Então, o Reels e o carrossel com música, você usa para quem... Fora da base. Está fora da base. Quando a pessoa passa a te seguir, aí você muda de mídia. Você usa o Stories. O Stories, ele só é entregue para quem te segue. Até hoje, certo? Então, quando a pessoa já sabe que tem um problema, certo? E ela já está ciente que você existe, mais ou menos, talvez não entenda o que você faz ainda, tal. Então, aí você pode começar a falar de solução. Então, Reels e carrossel com música, você fala de problema, porque é o que ela entende. Quando a pessoa entra na sua base, você começa a falar de solução, da sua entrega, do desejo que ela tem, do benefício que ela vai ter quando consumir a sua solução, certo? E o bacana do Stories é que você pode colocar link. Então, na teoria, você pode já fazer uma sequenciazinha de Stories, abordando a sua solução, argumentando, tal, e no final colocar um linkzinho para compra, certo? Já pode ali fazer uma compra. Ou, se você quiser, você pode chamar as pessoas do Stories para um evento de vendas, por exemplo. Certo? E aí, nesse evento de vendas, aí sim você faz a oferta. Evento de vendas, só para quem não sabe, é como se fosse um lançamento, né? Você traz a pessoa para um curso, para uma live, uma coisa, alguma e depois coisa. faz um pitch. Então, olha que interessante, né? A gente está entregando exatamente o que foi o título do vídeo aqui, transformando o seu... Na verdade, está transformando o Instagram do cliente, não só o feed, eu acho que né? vai estar mais abrangente, né? O Instagram. O cliente no funil de vendas. Então, você mapeou ali qual que é a lógica da entrega orgânica de cada tipo de conteúdo e adapta o conteúdo de acordo com isso, né? Então, o Reels, como você falou, entrega para fora, vamos focar mais em quem não conhece. O Stories, que entrega sobre o seguidor, um nível de consciência mais avançado. Pô, muito bacana. Exatamente. Aí no feed tem o carrossel estático também, que é uma entrega muito grande para quem é da base, né? Você falou das duas Reels comum e o carrossel com música, que entrega para fora da base. Isso. E para dentro da base. O carrossel sem música. Isso. E o carrossel é muito bacana, porque o carrossel ele tem duas chances. Quando você posta um carrossel, ele mostra a primeira imagem do carrossel. E depois ele mostra a segunda. Então passa duas vezes no feed da pessoa. Passa duas vezes no feed da pessoa. E isso é muito poderoso quando você entende isso, sabe? Né? Então, essa sacada é boa. Ou seja, o segundo também tem que ser intencional. Também. Porque o segundo, às vezes, aparece como se fosse o primeiro, né? Tipo assim, você vê primeiro um, você não percebe, depois o segundo. Às vezes você não vê. Não vê. Que é o segundo. Na verdade, eu defendo que toda publicação tem que ser intencional. Toda publicação do Instagram... Sim, mas assim, esses dois, especificamente do carrossel, tem que ser mais ainda do que os outros. Isso. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer é que tudo tem que ser sequências no Instagram. Um Reels, ele é a sequência porque é um vídeo. Ele tem começo, meio e fim, naturalmente. Agora, as pessoas não encaram os stories como stories. São histórias. Elas têm que ter começo, meio e fim. Certo? Então, o que muita gente faz? Fica postando um monte de stories ao longo do dia. Aleatório. Certo? Sem um objetivo. Né? A pessoa consome o primeiro stories, ela não percebe, ela não entende. Bom, se eu assistir até o final, eu vou ganhar tal coisa. Quando ela não entende isso, ela sai do primeiro stories e não assiste o resto. Então, eu até estava falando para o Bindes, eu tenho um caso, o primeiro stories que eu coloquei no meu perfil para venda, eu vendi R$33 mil com um stories. E assim, por que eu tenho certeza disso? Porque eu criei uma sequenciazinha lógica que no final tinha um link para agendar um diagnóstico. As pessoas que agendaram esse diagnóstico, eu rastreei por UTM, né, que são aquelas termozinhos ali que a gente usa para o Analytics, né, mas eu criei um sistema que registra isso no banco de dados. Então, todo mundo que chegou no meu site por aquela publicação, eu sei que chegou por aquela publicação. Aí eu realizei os diagnósticos e vendi, certo? Então, eu sei quantas pessoas compraram a partir daquele link, certo? Isso aí me mostra o quê? Primeiro que a sequência funciona. Eu fiz uma sequência. 1, 2, 3 e... Tinha uma lógica. Tinha uma lógica, certo? E só publiquei aquilo durante o dia. Só aquilo, mais nada, certo? E o que muita gente erra também? Os stories,
eles ficam no ar 24 horas. Então, quando você posta um stories agora, né, de tarde, por exemplo, ele só vai sair do ar amanhã, de tarde. Então, e quando você posta um stories que não tem nenhum stories postado, você pode notar isso. O seu alcance vai lá em cima. Sempre o primeiro stories. Sempre o primeiro, principalmente se ele tá vazio, se ele não tem mais sequência. Exatamente. Então, uma coisa que eu ensino na minha mentoria é como você montar um calendário estratégico de publicações. E você faz assim, ó. Num dia eu publico um stories, a sequência de stories, né? Eu já publico 5 de vez. De manhã. No outro dia, eu publico a sequência de tarde. No outro dia, eu publico a sequência de noite. Então, são 3 dias que eu tenho 3 sequências performando no máximo do alcance. Porque nenhuma está interagindo, sobrepondo a outra. Competindo com a outra. Porque se você faz assim um post agora de tarde, faz uma sequência amanhã, vai pegar o último post de hoje, vai ser o primeiro que a pessoa vai ver. Aí derruba muito o próximo. Derruba muito o alcance. Certo? Então, também tem que entender essa lógica para você performar o máximo dessas mídias orgânicas, entendeu? Como é que é hoje tua rotina, assim, para fazer stories? Você tem alguma dica para tornar isso um hábito, né? Que eu acho que é uma grande dificuldade nossa aqui. Difícil, né? Tornar um hábito. Tem algumas coisas, né? Na mentoria, eu ensino várias ferramentas para você otimizar a sua produção de conteúdo. Uma delas é trabalhar em lote, certo? Então, quando você vai fazer um roteiro, você não vai fazer um roteiro, gravar, editar e publicar. Você vai fazer 8 roteiros. Você vai gravar 4 vídeos, você vai editar 2 vídeos, entendeu? E assim por diante, sabe? E você vai publicando. Então, a primeira coisa que você pode fazer é isso. Agora, quando você entende o que você tem que fazer para que a sua audiência pare de rolar o feed e leia o que você está falando e fique até o final para ouvir o que você tem, para receber a promessa que você fez no começo, né? Você tem ali uma sequência para essa pessoa. Peraí que eu me perdi. A sua pergunta... Como é que, trazendo numa rotina, stories que você tem que estar fazendo todo dia ali, né? Ou você grava... Isso. Lembrei o que eu queria falar. Então a rotina, por exemplo, quando você entende que você tem que fazer uma determinada sequência de eventos para que o cliente execute uma ação, certo? Você começa a ganhar intencionalidade nas suas publicações. Então, por exemplo, uma coisa que eu hoje percebo, quando eu posto, eu tenho um cheque em branco, certo? Eu vou ganhar aquele dinheiro. Ou seja, eu não posto só por postar. Eu falo que o segredo não é postar mais, é postar melhor, certo? Então, dentro da minha rotina, assim, eu tento ser intencional. De vez em quando sai um bastidorzinho aqui, outro ali, etc. Mas assim, tá dentro também. Você também pode ser um pouco autêntico, né? Cara, mas você não acha que... Tem a questão de quantidade e qualidade, né? Que depois eu acho que a gente pode entrar mais em relação a isso, falar sobre isso. Mas, cara, você fazer em mais quantidade não vai gerar mais qualidade? Ou seja, você vai aprender a se comunicar melhor, falar melhor ali no Stories? Porque é difícil as pessoas que não têm costume de gravar, elas saírem bem. Uhum. Com certeza. Mas, assim, quem está começando também não tem estrutura. Você não tem como fazer 15 publicações semanais, 30 publicações semanais sozinho. É muito difícil. Sabe uma coisa que eu aprendi um tempo atrás? Que uma forma de testar também é responder as pessoas em vídeo no direct. Legal. Porque é uma coisa que você está falando aí no individual, não está se expondo, mas você está treinando. Uhum. Não está se expondo muito, né? Você está se expondo só para uma pessoa. Bacana. E assim, você começar é o mais importante, sim, certo? E você fazer. E assim, à medida que você vai crescendo, que você vai ganhando know-how, experiência, você vai aprendendo a otimizar coisas, etc. E depois chega um ponto que você precisa de ajuda. Então, tem um ponto que você precisa de equipe. Eu falo que a parte mais terceirizável da produção de conteúdo é a edição. Sim. Agora, para um editor bom, ou você paga caro para um editor criar seu conteúdo a partir de um rascunho ruim, certo? Fazer cortes maravilhosos, uma edição maravilhosa, você paga caro, esses caras são caros, ou você roteiriza. Se você roteirizar e seu roteirinho estiver bom, você passa para um editor iniciante e ele faz para você. Então, a edição é a primeira parte terceirizável e é um dos maiores gargalos de todo criador de conteúdo. Depois é a gravação, certo? Mas aí também, conforme você vai crescendo, você vai contratando a equipe, ou então você vai fazendo como Beans e vai praticando com outras coisas, né? Mas acho que o básico disso tudo é você ter o roteiro. E você falou assim, né? Será que a prática não ajuda a pessoa a ganhar mais qualidade? Com certeza, né? Então, a gente até estava falando ontem, né? Que o dono de agência, muitas vezes, ele faz um criativo e roda aquele criativo ali por um mês, 15 dias. Mais, às vezes. No orgânico, meu amigo, você tem que fazer conteúdo todo dia. É claro que você vai ficar melhor produzindo conteúdo orgânico. Perfeito. Né? Voltando aqui sobre essa dúvida, né?
Produção de conteúdo orgânico. Quantidade ou qualidade? Assim, o que você sugere, o que você indica? Porque, beleza, a quantidade vai levar a qualidade, mas, cara, aí, beleza, na prática. Eu foco mais na qualidade, fazer o nosso mais bem produzido, mais bem pensado. Inclusive, isso daí é uma coisa que a gente tá agora refletindo no nosso feed, pô. A gente tá postando de 1 a 2 por dia. Mas será que não é melhor a gente postar, sei lá, 3 por semana, mas mais bem pensado, mais bem roteirizado? Porque aí, cara, o que é, né? Botando na balança, o que é melhor, será? Com certeza, porque senão vai acontecer uma coisa que é quando você atinge o platô do criador. Você tá lá produzindo todo dia, certo? Já tem um monte de post, um monte de seguidor, mas você tá estafado, porque você não tá conseguindo quebrar aquela barreira dos 500 mil, 1 milhão, sei lá quanto você quer vender, né? Então, você começa a ficar estafado, cansado, porque você não ganha dinheiro. Então, quando você pensa melhor, e eu não estou falando nem de qualidade de vídeo, não, mas quando você pensa melhor o seu conteúdo, quando você tem estratégia... A gente não está falando de qualidade para você pegar a melhor câmera, não, melhor não estou falando de microfone. qualidade da melhor câmera. Então, a gente está falando de, cara, de conteúdo. Cara do audiovisual, tá falando que não é a qualidade da câmera. Estou falando mas que você isso é outra coisa legal também de falar, porque, boa. cara, não é a qualidade da câmera. Você pode fazer hoje com o celular, qualquer que seja o celular, você consegue fazer um bom conteúdo. Inclusive, eu dei uma aula agora na segunda-feira para meus mentorandos e justamente eu montei lá, falei, ó, gente, é iPhone, certo? E o kit é esse. O Biz me matou. O que você tá tirando de... Ele me matou. Você tá tirando o Android de... Não, Porra. eu não falei exatamente assim. Eu falei que o telefone tem que ter lente vezes 0.5, vezes 5, gravar em modo cinemático. Bom, é um iPhone. Né? Mas com Android também dá pra gravar. Dá pra fazer, não, duas. com Android dá pra fazer. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a câmera é o de Não dá menos. pra fazer, tipo, serve Pepsi? Tem Pepsi, pode ser? É igualzinho isso. É igualzinho. Mas assim, a câmera é o de menos, porque elas são programadas para não fazer você errar. Então, eu montei um kitzinho lá. Falei, ó, você pode ter a melhor câmera que tem é o seu telefone. Mas se você quiser comprar um, olhe essas características. E depois eu montei um kit de R$ 2.400. Porra, barato. Barato, mas é um kitzinho, que não é do telefone, né? O telefone a pessoa já tem. Que tem uma luz da Ulanzi Achei que era inflável. 2.400 já é uma nova câmera. Não. Tá. É um kit para produtor. Então, tem uma luz da Ulanzi inflável que custa R$500 e poucos no AliExpress já do Brasil, sem imposto de importação. Um tripézinho de R$53. Aí tem o mais caro do kit, né? O Larx, o Holy Land Lark M2, um microfonezinho, custa R$950. Aí tem também um tripé de celular da Ulanzi, que ele é magnético, então você coloca, é bem prático, você bota na vertical, na horizontal. Legal. E uma ventosa, certo, da Ulanzi, com uma telinha que reproduz a tela do seu celular para que você possa usar as melhores lentes do seu celular e ver o que está sendo filmado. E você não tem que usar a lente de selfie. Entendeu? Então, essa ventosa, você coloca na parede, coloca em qualquer lugar. Aí, qual que é a ideia? Para você ter retenção, para que as pessoas continuem assistindo seu vídeo, a gente sabe que a gente tem que ter cortes rápidos, né? Se você não sabe, é a minha sugestão. Cortes rápidos. Até 2, 3 segundos no máximo, muda a câmera. Meu amigo, você não tem uma equipe. Você não tem um time profissional. Como é que você faz isso? Bota o celular na ventosinha, certo? E fala uma frase por vez em cada lugar. Fala uma frase aqui, muda a ventosa de lugar, fala outra frase. E aí você não tem que decorar o texto. Você fala uma frase por vez. Só isso aí já ajuda o editor, ele já entendeu como é que vai montar isso aí. E já deixou o seu vídeo mais dinâmico sem a necessidade do editor ter que inventar. Olha aí. Certo? Então, um kitzinho. Então, para os meus alunos, eu já falo, nada de investir em câmera profissional. Ah, professor, eu tenho um iPhone. Grava em log? Esquece log. Sabe? Não, vamos mais simples. Essa parte é a parte que você não tem que gastar energia. Você tem que gastar energia na estratégia, pensando, no roteiro. Perfeito. Porra, uma aula aí, hein? Pô, bom. Inclusive, pra gente mesmo aqui, a gente vai, né? Porra, é sério, porque, cara, esse negócio de corte ali, de gravar em lugares diferentes, a gente não faz isso hoje. Ô, Vini, e me diz uma coisa. Tem muita gente, às vezes o cliente fica muito preocupado com como é que seu feed tá bonito, você entra no perfil do Instagram, sabe? O que você acha disso? Você acha que é um ponto que tem que levar em consideração ou ignorar completamente? Qual que é a tua visão? Eu acho que isso é muito importante. Isso é posicionamento, isso é branding. Né? Então, o feed, ele tem que passar o nível de conexão que você deseja, certo? O rapport. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu estava assistindo uma aula ao vivo do Russell Brunson, né? Uma imersão dele lá. Cara, é o pica das galáxias, né? Dos Estados Unidos lá. É o Érico Rocha dos Estados Unidos. Assim, tem todo o dinheiro do mundo, certo? E eu estava vendo a aula dele e estava achando, né? A apresentação atrás dele meio tosca, a direção de arte e tal. Aí eu entrei no site dele.
Mas, cara, os Estados Unidos aí, você entra nos sites americanos, é impressionante o visual, assim, é uma coisa tosca. Exatamente. O padrão deles é esse. Exatamente. Aí eu entrei no site dele e falei, nossa, que site tosco. O cara tem dinheiro para ter um site mais bonito do mundo. Aí eu falei, por que ele coloca o site assim? Porque o cliente médio dele não é o publicitário da agência de Nova York, meu amigo. Isso. É o cara que mora no interior dos Estados Unidos. E se ele colocar a coisa muito lá em cima, muito sofisticada, ele fala, não é para mim. Então ele precisa descer alguns degraus para que a pessoa se enxergue nele. Fala, pô, acho que eu consigo fazer um funil. Sabe? Então, a sua bio, o seu feed, tem que estar alinhado com o teu cliente. Se o teu cliente espera um produto Prime, ele tem que ser Prime. Se o seu cliente espera uma coisa mais acessível, ele tem que ser acessível. Certo? Então, a organização do feed tem que refletir esse nível de conexão. Como você vai fazer, aí você tem que estudar. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer, né? No meu caso, trabalho com o cara do audiovisual. Tem que ser lá em cima, meu amigo. Sim. A minha webcam é uma câmera full frame, né? Uma ZVE1. A minha direção de arte tem que ser cuidadosa em tudo, sabe? Porque eu estou me posicionando como um Prime. Mas e o feed, por exemplo, as thumbnails e ali as capas? Né? Porque a pessoa vai entrar no perfil ali, tem que ser uma coisa mais editada, uma coisa mais bem pensada, ou pode ser uma coisa mais nativa ali, mais informal? Não tem uma regra para funcionar, né? Mas assim, se você quiser uma coisa que passe mais organização, mais método, tem que ser mais bonito. Então, mais um viés de posicionamento branding do que se vai gerar mais engajamento. Não, exatamente. Não é a performance que vai impactar. Até porque quantas pessoas efetivamente entram no seu feed? A pessoa entra uma vez só na hora que vai seguir, né? Exatamente. E ela vai ler a bio. Ela vai dar uma passada no feed para saber se o rapport tá ali, ó. Se o cara é muito organizado, se é para mim, se não é. Ele dá uma olhadinha ali. Sim. Mas ele vai olhar para ler a sua bio. Né? Então, é na bio que você fala, eu faço isso. A pessoa não te conhecia. Ela viu um conteúdo seu, que interessante. Clicou, viu, leu sua bio, entendeu o que você oferece. Ela não vai ficar entrando depois. Não vai ficar entrando no seu feed depois. Ô, Vini, o que você acha, assim, conteúdo para venda, né? Se a gente está falando de conteúdo para venda. O que vai fazer a venda acontecer é exatamente fazer vários tipos de conteúdo que vai avançando a pessoa. Em formatos diferentes, né, que você falou. Ou tem, às vezes, cara, um conteúdo que performa melhor. Qual que é a tua percepção? Tem. Essa sua pergunta é excelente. Porque, na verdade, não adianta você fazer só os conteúdos picados, porque você não tem como garantir que todo mundo vai ver o conteúdo na sequência que você quer. Certo? Mas essa lógica aí, você tem que misturar ela com publicações que trazem os 3 níveis de consciência nela também. Certo? Então, uma ideia, por exemplo, é você fazer um Reels que começa com um problema, uma dor. Certo? Uma dor daquela pessoa. Descrita de forma muito básica para ela. Essa dor, quando a pessoa lê, ela cria uma lacuna na cabeça da pessoa. Fala, poxa, como é que resolve? Eu tenho esse problema, como é que resolve isso? Pronto. Aí ela entrou. Aí agora você começa a contar uma história, usar storytelling, e você vai provar essa história com alguma coisa que realmente aconteceu. Então, tem que ser uma história verídica, certo? Então, vamos dizer, se você vende um infoproduto, você vai usar a prova social de um cliente seu para ilustrar o que você está falando, certo? No final, você tem que se conectar com essa pessoa através do, digamos assim, da sua... Como é que é o nome? Eu esqueci, mas vamos lá. No final, você tem que ter uma moral da história. Isso. Entendeu? Então, assim, você começa com o problema, que cria uma lacuna, você começa a desenvolver uma história. Prova social. Aí usa a prova social. No final, então isso aconteceu e a prova disso é tal coisa. E aí, deixa uma moral da história na cabeça dessa pessoa. Você acabou de levar ela do nível 1 de consciência até o 5. Em um único conteúdo. Em um único conteúdo. E você faz mais fácil isso no Reels, porque é onde você atinge quem não te segue. E aí, mas a gente não consegue colocar link no Reels. Exato. Tem muita gente que coloca o link na bio, mas é um passo a mais, é mais difícil, né? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho colocado uma integração com o ManyChat, mas tem um pulo do gato. A pessoa digita a palavra e ela recebe um link, certo? No feed dela, na DM dela. Só que esse link, eu construí ele de forma que eu consigo passar via GET, que é mais ou menos como a UTM funciona, o arroba do cara. Então, eu sei o arroba de quem clicou, certo? E a partir dali, eu posso fazer social selling, eu posso fazer um monte de coisa, isso é animal, certo? Eu posso criar uma automação do ManyChat que leva para um cadastro, eu posso... ou seja, o universo é infinito. Então, você fazer um storytelling completo no Reels com uma ação de ManyChat no final te possibilita
fazer isso tudo de uma vez. Então, o que eu recomendo? Fazer as publicações separadas por níveis de consciência, mas também, de vez em quando, soltar uma dessa, que é o pacote inteiro. Legal. Ô, Vini, você falou uma parada massa ontem, quando a gente estava conversando, que você consegue, inclusive, colocar uma automação para ver esse arroba que interagiu com o conteúdo. Aí essa IA ou essa automação vai pegar lá o perfil dessa pessoa, analisar o que ela tem, para dizer se ela tem perfil para ser cliente ou não. Exatamente. Isso é animal. Exatamente. É porque, o que eu faço? Com o arroba dela, que isso é o mais precioso, com o arroba dela, eu consigo usar o Webify, né, que faz o web scraping, e aí o Webify... Peraí, vamos trazer. O web scrape é quando pega o dado foi mal. do site. Desculpa. Não, é só pra galera saber. Então, quando eu tenho um arroba dele, eu consigo usar uma plataforma chamada Appify, que faz web scraping. Web scraping é quando essa plataforma entra no perfil do cara e lê as informações e me passa, certo? Então, eu consigo fazer com que o Appify pegue quantos seguidores essa pessoa tem, quantos posts ela já fez, quantos seguem ela, As quantos ela informações da segue, bio. as informações da bio, e consigo baixar os dados das últimas 30 publicações dela. Qual o tipo, qual a frequência, qual o engajamento, qual o alcance, certo? Então, já tem um mapa ali dessa pessoa, só com uma automação de ManyChat. A pessoa nem sabe ainda que eu tenho tudo isso, certo? Então, o que eu estou fazendo agora? O Bindes, a gente conversou ontem. Além disso, eu estou fazendo um questionário de triagem. Na verdade, eu até conversei com o meu time ontem e a gente vai separar. Eu vou ter um diagnóstico gratuito e um diagnóstico avançado pago. Certo? Esse diagnóstico gratuito, ele vai ser uma entreguinha, ele vai, na verdade, segmentar a pessoa, mas vai também pegar algumas informações do Instagram e vai entregar informações de tipo, sua taxa de engajamento médio, sua frequência de impactos, etc. E a pessoa vai ter um relatóriozinho para entender o perfil dela ali. Se ela quiser avançar, aí vai ter o diagnóstico que eu faço mesmo. Cara, é um mundo de possibilidades, né? Você Do está falando só de orgânico. Do orgânico. E olha, essa segmentação, ela me permite não só entender o perfil de quem compra, mas me dá dados sociodemográficos para rodar a campanha paga na Meta. Sim. Entendeu? Então, eu além de entender quem está comprando o meu produto, eu também posso otimizar as campanhas, certo? Então, me dá muita informação. Mas, então, esse robozinho do Appify busca essas informações básicas e com isso eu sei, no meu caso, né, que procuro pessoas que já estão postando meu ICP, são pessoas que já publicam com frequência e que estão estagnadas no platô. Ou seja, se você tem esse relatório dessas pessoas que interagiram, você consegue só nas boas. Exatamente. Ou seja, se a pessoa não tem post nenhum, Instagram fechado, você nem fala com ela. Exatamente. Cara, uma outra coisa que eu achei interessante que você me falou ontem também, que eu queria que a gente falasse um pouquinho, é sobre essa ferramenta de Reels de teste no Instagram. Porque ele te dá a possibilidade de testar Reels antes de você postar. Como é que Exatamente. é isso? Então, o Instagram liberou para algumas pessoas, não para todo mundo ainda, mas quando você vai publicar um Reels, aparece uma opçãozinha lá, Reels de teste. E o que significa? Que você pode publicar, acho que são 30 no máximo, variações de um mesmo Reels, com título azul, com título amarelo, etc, etc. Você publica lá e todos aqueles Reels são entregues para quem não te segue, 100% para quem não te segue. Então, a sua base não é impactada por nenhum daqueles Reels. Certo? Então, você pode usar isso, que é a intenção original deles, né? Para validar qual criativo, né, orgânico, performa melhor antes de você assumir um compromisso com ele no seu feed. Certo? Mas um uso também muito legal é você pegar o seu criativo de melhor performance e ficar botando todo dia ele no Reels de teste para ele impactar pessoas que não te seguem ainda e que não vai repetir no seu feed. Então, imagina, você está usando isso aí para esse aqui é o que melhor performou, melhor trouxe seguidor. Então, todo dia você posta ele nos testes lá, certo? E outra parada massa também que você tinha comentado, cara, é de você requentar conteúdos, né? Não só o melhor, mas pode ficar repostando coisa ali, né? Pode. Mas estando ciente que só vai ver quem não te segue. Isso. Então, se for um conteúdo que não é um conteúdo de atração, se for um conteúdo de conexão... Não faz sentido. Né? Porque, por exemplo, essa história da conexão, uma outra analogia de níveis de consciência também que eu uso, né? Quando a gente fala de prospecto, lead e cliente, né? Vamos fazer uma analogia de uma loja. O prospecto, a loja está no shopping. O prospecto é aquele cara que está andando fora da loja. Perfeito. Certo? Se o vendedor chegar fora da loja e falar assim, compre de mim, o cara fala, sai daqui, não quero você. Aí, quando o prospecto entra na loja, ele se torna um lead. Se o vendedor chegar na hora que ele entrou na loja, compre de mim, ele fala, cara, que saco isso. Agora, quando o lead dá a volta na loja e aborda o vendedor e fala, me fala um pouquinho desse produto aqui, aí ele está prontinho para receber a oferta.
Certo? Então você tem que entender isso, porque se você fica usando o Instagram como vitrine, o tempo inteiro mostrando produto e preço, produto e preço, produto e preço... Vira uma panfletagem, né? Vira uma panfletagem e aí o Instagram, ele derruba o seu alcance orgânico e seu engajamento. Por quê? Porque o que o Instagram quer é que as pessoas se interessem pelo seu conteúdo e que assistam até o final. O Instagram precisa de tempo de tela, ele precisa de gente usando o Instagram para ele poder vender anúncio. Se ele não tem muita gente usando durante muito tempo o Instagram, ele não tem como argumentar com o anunciante que dá dinheiro para ele. Então, quando você, produtor de conteúdo, quando você, restaurante, quando você, agência, né, tá usando o Instagram, a plataforma deles, para divulgar o seu produto e não tá dando tempo de tela para eles, eles falam, esse conteúdo não é interessante, eu não vou entregar de forma orgânica. Deixa esse cara me pagar, ele vai me dar dinheiro de outro jeito. Agora, quando você cria o conteúdo que faz com que as pessoas parem de rolar o feed, que assistam até o final, isso deu tempo de tela para o Instagram, e o Instagram fala, ganhei dinheiro com esse cara, vou entregar para mais pessoas. Certo? Então, quando você entende essa lógica econômica do Instagram, você fala, cara, então eu preciso fazer com que a pessoa pare de rolar o feed e que assista meu vídeo até o final. Dessa forma, eu vou dar dinheiro para o Instagram e o Instagram vai me dar de volta alcance orgânico. Né? Cara, e assim, você falou de parar de rodar o feed ali, beleza. O que você acha daqueles ganchos que são meio que, cara, uma pessoa escorregando numa casca de banana e caindo, e aí depois começa o conteúdo, assim? Porque isso é meio que uma pegadinha. Uhum. Eu, pelo menos, eu fico meio puto se eu cair numa dessa, porque eu falo, cara, isso é sacanagem, né? Exato. Mas qual que é a sua opinião? Porque deve funcionar, né? Porque muita gente usa. Funciona para você ganhar seguidores rápido. Agora, qual é o problema de você ganhar seguidores rápido não qualificados? Que a pessoa, ela viu aquele seu post, ela gostou, ela falou, gostei, seguiu. Aí vira um fantasma. Aí, exatamente. Aí quando você posta o segundo, ela não vê e nem interage. Aí o seu alcance e seu engajamento, cai. Entendeu? Então, ganhar seguidores desqualificados, ganhar seguidores rápidos a qualquer custo é ruim. Viralizar pelas razões erradas, né, é ruim. Na verdade, é muito melhor você crescer de forma consistente com leads qualificados, pessoas que realmente têm aquela dor, pessoas que realmente se interessam, têm potencial de se interessar pelo seu produto, do que você ganhar seguidor desqualificado rápido. Isso é ego, isso é vaidade. Né? Por exemplo, eu não estou com pressa nenhuma de ganhar 100 mil seguidores, certo? Agora, até uma coisa da mentoria. Eu tenho uma fórmula que prevê quantas publicações eu preciso para ganhar 100 mil seguidores. Sabe? E, na verdade, essa é uma das métricas que eu uso com meus alunos. Falar assim, você precisa, no momento atual, com a qualidade da sua publicação, você precisa de 180 publicações para ganhar 100 mil seguidores. Aí, quando a pessoa melhora, fala, reduziu para 90. Sabe? Aquilo vai motivando a pessoa. Então, você pegar trend, certo? Você pegar coisa, gente escorregando a casca de banana, para você fazer a pessoa parar de rolar o feed e te seguir, isso aí não é bom. Não recomendo. Eu recomendo você fazer a pessoa parar de rolar o feed pela razão certa, por algo que seja realmente relevante para ela. Perfeito. Boa. Ô, Vini, você acha que jogar o jogo do orgânico versus jogar o jogo do pago é uma escolha entre um ou outro? Ou dá para trabalhar os dois, ou não, ou um atrapalha o outro? Como é que você enxerga isso? Boa pergunta, Gui. Na verdade, tem mais um, né? A gente fala de tráfego orgânico, de tráfego pago, mas e o tráfego espontâneo? Certo? Eu ensino isso na minha mentoria. Você tem que usar os três. O que é tráfego espontâneo? O tráfego espontâneo é quando as pessoas falam de você de forma espontânea nas redes sociais dela. Então, é quando um cliente seu, sem que você pague nada, sem que você force ele, esse cara vai lá e fala, pô, adorei esse restaurante aqui. Olha só. Aí o que está acontecendo? Ele está divulgando para a base de seguidores dele e está já colocando ali uma prova social de que ele recomenda. Isso é poderosíssimo, certo? Então, quando eu ensino na minha mentoria, eu falo que você tem que trabalhar os três. O tráfego pago, o tráfego orgânico e o tráfego espontâneo. Mas como é que você incentiva o espontâneo? Porque se ele não é forçado, como é que é a melhor forma de fazer isso? Perfeito. Você tem sempre que criar coisas instagramáveis. Sempre fazer coisas que a pessoa poste e pensar em capital social. O que é capital social? Por exemplo, quando alguém que usa Reportei, né, mostra lá um dashboard da Reportei, o cara é dono de agência, tira um print de um dashboard lá e tal. O que ele está querendo fazer com isso? Ele está querendo postar na rede social dele e ganhar capital social, mostrando que ele é um cara focado em dados, que ele tem estratégia, que ele é eficiente. Essa é a intenção dele. Ele está querendo fazer isso. Mas o que indiretamente ele está fazendo? Ele está falando para a base dele sobre a Reportei. Ganhou moral.
Exatamente. Né? Então, o que o empresário tem que fazer? O que eu posso fazer para que as pessoas queiram postar sobre a minha entrega? Cara, mas assim, você está falando do empresário, mas vamos lá. Se a gente está aqui falando com a agência, eu acho que a agência tem que meio que assumir um pouco esse pensamento. Falar assim, o que eu posso fazer para indicar para o meu empresário, né, para ele falar, ou para ele... Perfeito. Enfim, ou então, por exemplo, qual que é o ambiente instagramável que eu tenho que falar para o meu cliente construir? Perfeito. Restaurante. Uhum. Então, assim, a agência tem que assumir um pouco também esse papel de direcionar o cliente. Com certeza. O que a agência tem que fazer é se colocar no lugar do cliente dela. Isso. E pensar assim, o que essa pessoa ganharia, né, publicando uma foto aqui dentro do restaurante dele? Então, um cantinho instagramável... Passar o que ela está querendo dizer ali, né? Exatamente. Um cantinho instagramável é a coisa mais óbvia. Né? Quando a gente vai numa praia bonita, ou então em algum lugar bonito, tem lá o balanço da corona. É verdade. Né? Por quê? É aquilo, gente. É isso. Então, é o cantinho instagramável. Né? Isso funciona. Mas não é a única coisa que você pode fazer. Por exemplo, quando as lojas mandam um kitzinho para influenciadores, para os melhores clientes, naturalmente já estão estimulando isso. Eu tenho até o caso que eu te contei da Dane-se. Né? Porque depois você me pergunta isso aí para a gente aprofundar. Mas então, você tem que ajudar o teu cliente a criar condições para que os clientes dele falem a respeito dele de forma espontânea. Isso é mídia gratuita, parada ali, e já vem com uma prova social junto. Aquilo é muito poderoso para vender. Teve um barzinho que eu fui lá em São Paulo, que ele tem os drinks, meio que é como se fosse um cenário, assim, tipo, é um drink numa banheira, umas coisas bem diferentonas, assim. Porra, aquilo ali é extremamente instagramável. Exato. Aquilo ali é uma coisa relativamente simples de fazer, claro, tem que casar com a proposta do ambiente, né? Não vai pegar uma churrascaria e fazer isso. Com certeza. Mas tem que conversar. Por exemplo, eu já vi uma cafeteria que, inclusive, faz o seguinte, imprime a tua foto num molde. Ah, já vi. Aí o pessoal pega um cafezinho ali e faz na espuma do cappuccino. Essas são experiências, não lembro qual foi o livro que eu li, que ele fala justamente isso do cappuccino. Que para você aumentar, você ter isso, é tipo 50 centavos de dólares a mais para você ter isso no cappuccino, mas isso aí, o ganho é surreal. Então, é ter essa sensibilidade de criar motivações para os seus clientes falarem do teu produto nas redes sociais. Cara, eu não sei se é verdade, mas me falaram que a Starbucks, ela pergunta o nome para o quê? Cara, não tem como você escrever certo o nome. Para escrever errado, para o cara meio que falar sobre aquilo. É isso. É como se fosse assim, fale mal, mas falem de mim. A primeira coisa é que existe uma personalização dentro de uma grande rede despersonalizada, digamos assim. Então, te chama pelo nome. Não é só, toma esse produto aqui, é fulano. Aí, é claro que eles estão conscientes que as pessoas inventam nome. É claro que eles estão conscientes que quando eles escrevem errado, a pessoa posta e reclama. Tudo isso virou uma brincadeira. Entende? Mas isso é tudo de forma consciente, intencional. Certo? Mas será que eles já criaram assim de forma intencional? Porque, cara, imagina... Aconteceu e eles falam, pô, isso aqui é bom, não vamos corrigir. Cara, eles têm... Eu acho que foi intencional. Com certeza eles iam pensar, cara, será que as pessoas, nossos funcionários, vão escrever certos nomes? Ainda mais nos Estados Unidos, cara, que tem nome de tudo quanto é país do mundo. Porque se eles quisessem isso, eles tinham criado... sempre, lá fora, que eu falo Guilherme, ninguém entende. Exatamente. Você tem que falar William. William. Exato. Que é Guilherme em inglês. Exatamente. Então, você, na verdade, com certeza eles pensaram nisso, porque se eles quisessem que os funcionários escrevessem certo, eles tinham criado um processo para que isso acontecesse. Como não criaram, eles sabiam que isso ia acontecer. Ele deixou, né? Falem mal, mas falem de mim. Interessante, velho. Cara, uma outra coisa que eu acho que é interessante também a gente falar é que você falou assim, pô, que alguns creators, né, algumas pessoas que já geram conteúdo, têm um jeito delas, mas como é que elas fazem para entrar na trend do Instagram? Por exemplo, esse negócio do hook, né? E de alguns roteiros que precisam ser encaixados ali. Como é que o cara faz? Então não adianta só ter o meu jeito. Porque assim, a gente tá falando aqui do artista que cria de um jeito e tem o que o Instagram gosta. Exatamente. O algoritmo do Instagram, né? Que, na verdade, não é Instagram, é as pessoas. Isso. Porque o algoritmo, na verdade, é o quê? Como que as pessoas reagem ali dentro, né? Exatamente. Então, o hook, a gente já falou aqui, né? Que é segurar o cara ali nos primeiros segundos. Como é que esse creator faz para poder entrar nisso, né? Para poder fazer parte do jogo do Instagram? Bacana. Pois é, eu te falei ontem, né? De uma aula que eu vi lá, de graça no YouTube, tá? Para quem quiser procurar aí, do Russell Brunson com o Matt Gray. E eles falam sobre arte versus algoritmo, certo? E o Russell Brunson, em determinado momento, questiona o Matt Gray, falando assim, cara, é o seguinte, eu já produzo conteúdo há muito tempo, eu tenho o meu estilo, eu não me sinto confortável tendo que me adaptar a esse jeito de fazer conteúdo do Instagram, do TikTok, cara. O que eu posso fazer? Aí o Matt Gray fala o seguinte, cara, é o seguinte, você precisa, pelo menos, fazer
gancho bem feito, certo? Porque se você fizer um gancho bem feito, poderoso, um gancho que realmente faça com que a sua pessoa se identifique com você e deseje consumir o teu conteúdo, né? Não é só se identificar, é desejar também. Depois do gancho, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser você mesmo, do seu jeito. Então, por exemplo, usa a lógica que funciona no Instagram. 10 livros que mudaram minha vida. Depois que você falou isso, você pode falar qualquer livro que você quiser e pode falar o que você quiser dos livros. Entende? Então, se você for fazer pelo menos uma coisa, faz o gancho. Faz o hook bem feito. Faz o hook bem feito. E o hook bem feito, gente, são 3 hooks, né? Não é só um, são 3. É um hook visual, ou seja, sem ler nada, a pessoa tem que bater o olho, entender do que se trata aquilo lá e desejar. Para quem tem restaurante, é muito fácil, food porn. Né? Então, Tá sonoro, visual. Exatamente. Sonoro e visual é um. Sim. O outro é o escrito no vídeo nos 3 primeiros segundos. Tipo um lettering ali. Um lettering presente nos 3 primeiros segundos, ele não sai, ele fica ali, certo? E também na capa do Reels ou no thumbnail do YouTube, certo? Você precisa desses 3 ganchos, digamos assim. O que é o gancho? A analogia que eu gosto de fazer do gancho é da porta, certo? Então, por exemplo, você está num lugar que tem 3 portas. Uma está aberta e você consegue ver o que tem do outro lado. As outras 2 são fechadas. É mais fácil que você vá para a porta que está aberta se aquilo estiver alinhado com o que você quer, do que você ter que abrir uma porta para ver o que tem, para decidir entrar. E aí, então, o hook é essa porta, para você abrir, para você entrar no conteúdo, certo? Mas tem também a porta de saída. Porque não adianta nada você entrar em um lugar, consumir e falar, tá, beleza, o que eu faço agora? Tchau. Tchau. Não. Porque se você não tiver a porta de saída, você não está direcionando para onde você quer que a pessoa vá. Então, você precisa da chamada para ação. Você precisa da CTA, que é a porta de saída. Entende? Então, trabalhando um hook e uma CTA, se a pessoa entendeu claramente qual é o próximo passo que ela tem que fazer a partir daquilo, cara, o teu conteúdo já tem 90% de chance de ser bem sucedido. Porra, muito bom. Cara, e nessa era agora de criação de conteúdo com IA, o que você acredita que vai acontecer com o mercado? Porque assim, eu ainda acredito muito, e é difícil a gente saber, né, prever o futuro, mas eu acredito ainda que o criador original de conteúdo, ele vai até ter mais importância nesse mundo de IA. Queria saber um pouco da sua opinião em relação a isso. Eu concordo plenamente. A gente já viu isso na prática, né? Eu não sei se vocês viram o primeiro vídeo produzido pelo VO3 exibido no Fantástico. Não. Logo depois que chegou a Marisa Mayô, né? Que bombou na internet, quem nunca viu aí, procura a Marisa Mayô. Que certo? É uma apresentadora de TV, só que é uma inteligência artificial e tem vários vídeos dela. Exatamente. É um personagem criado pelo Raoni, né, que é 100% gerado por inteligência artificial, totalmente fictícia, e que é super polêmica. Ele criou de brincadeira, o negócio bombou, estava perto do Dia dos Namorados, a Magalu pagou ele fez um post de Dia dos Namorados, tipo assim, 3 dias depois que ele teve o boom, a Magalu produziu com ele e lançou. E foi muito legal. E aí, na carona, o Fantástico foi e criou um quadro totalmente com VO3, certo? E exibiu. Meu amigo, aquilo foi, assim, um xingamento atrás do outro. O pessoal odiou. Ou seja, já existe hoje uma rejeição grande a conteúdo 100% produzido por inteligência artificial. E vamos só tentar extrapolar isso. Vamos imaginar que, de repente, o que todo criador quer? Ele quer automatizar a criação de conteúdo dele com inteligência artificial e ganhar dinheiro. É o que todo criador quer, certo? Mas se isso acontecesse de verdade, vamos imaginar. Primeiro que, se todo conteúdo fosse criado por inteligência artificial nas redes sociais, tudo igual, né? As pessoas iam sair das redes sociais. Entende? Porque a rede social, ela serve para socializar. Você tá falando com um monte de IA. É isso. É por isso que até eu sou um pouco contra esse de atendimento com IA, assim, a não ser que seja um negócio muito volumoso e algumas exceções. Mas, cara, o atendimento humanizado faz muito mais sentido para a maioria dos negócios. Com certeza. Eu acho que o atendimento robotizado, ele serve para tirar dúvidas em horários mais transacionais. Transacionais. Ou ajudar uma pessoa fora do horário comercial, onde a gente entende que não tem humano. Né? Ou, por exemplo, a gente aceita que o ManyChat seja um robô. Porque eu quero receber um PDF e o robô me entrega e eu não acho ruim. Mas se eu quero um atendimento humano, se essa é a expectativa minha, eu só atendi para um robô... O cara fica frustrado. Então, assim, eu uso inteligência artificial todos os dias, quase o tempo inteiro, como um copiloto. Ela me ajuda, mas a decisão final é minha. E outra, a minha autenticidade
O meu lado humano é o que vai me conectar com outros seres humanos. Essa autenticidade, cara, eu acho que é o que mais vai Pegar. crescer, vai pegar e vai fazer sentido para a geração de conteúdo. E a gente pode até voltar ao passado. Por exemplo, quando a gente fala de marcas, quando a gente fala de branding, certo? Quando a gente fala de Nike, quando a gente fala de Apple, né? As marcas, as pessoas não se comunicam com marcas, pessoas se comunicam com pessoas. É por isso que elas têm os Arquétipos. influenciadores que usam as marcas Isso, delas, né? isso. Mas antes dos influenciadores, as marcas, elas usam arquétipos para se humanizarem. Então, por exemplo, quando você tem a Harley Davidson usa o arquétipo do rebelde. É uma marca que se torna mais humana, mais fácil a gente entender quem é aquela pessoa, certo? Por exemplo, a Nike é o arquétipo do herói. Então, esses arquétipos são tentativas das marcas serem mais De humanas humanizar ali, né? para se comunicar com as pessoas. Então, quando a gente tem uma inteligência artificial que a gente vê que é robô e tira essa humanidade, a gente não quer, tem rejeição, certo? Então, de duas uma. Ou, na verdade, a gente vai ganhar um equilíbrio, vai ganhar maturidade e usar a inteligência artificial como um copiloto, ou a inteligência artificial vai dominar as redes sociais e a gente vai criar redes sociais onde a inteligência artificial não está. Vai ser tipo um mundo paralelo. Cara, no final das contas, são personagens, né? E isso não é novo. Já Exatamente. existiam personagens Há muito antes, tempo. né? Então não é novo, só tá mais fácil de criar e de criar de uma maneira que visualmente é extremamente parecida com Exatamente. a vida real, né? E eu acho que para ilustrar ideias é excelente. Por exemplo, o restaurante, ele quer mostrar alguma coisa. Ele quer falar assim, um show de samba muito bacana que a gente vai ter. Ele pode criar uma imagem por IA, né, de um sambinha e falar, gente, samba sexta-feira, sabe? Por mais que a gente saiba que não é interessante para alguns restaurantes terem esses eventos, né? Mas ele pode usar IA para isso, certo? Ele está ilustrando uma ideia. Sim. Agora, para fazer um perfil de um cliente como se ele estivesse comendo o prato dele, aí não. Cara, muito massa. E uma coisa assim, tem a ver com o que a gente tá falando aqui. Cara, a Siri, a Alexa, cara, elas nunca evoluíram, né? Por que será? A gente não conversa com elas. Não. Por que não, né? E já poderia. Por que eles não atualizaram isso? Pois é. A A gente não elas sabe. são ruins, na verdade é essa, são ruins, né? Não sei se porque a Apple escuta tudo que a gente fala e cataloga tudo, né? Então não sei Um se dia eles vai têm estímulo para poder entregar de volta. Agora com essa sua reclamação, Tá quem vendo? sabe O Beans Anotem mudou. aí. vai mudar. Mas daqui a pouco você vai ver, a Siri vai ficar muito melhor e a Alexa também. Acho que vai. Tem Já que ter, tá não- chegando um monte, cara, não né? é possível, é muito Porque, ruim. pô, você já conversa com o ChatGPT, cara, de uma forma, cara, ok. Muito mais avançada do que uma Alexa. Não, muito mais. Não dá nem pra comparar. Assim, eu tenho uma Alexa lá em casa, tá no quarto do meu filho. Eu acho muito ruim, Outro velho. dia eu tentei fazer assim, eu peguei uma música do celular da minha esposa, botei na Alexa e falei, Alexa, escuta essa música e toca ela pra mim. Ela, desculpe, eu não consigo fazer isso. velho, Eu tenho que criar bizarro, cara. uma rotina na Alexa. Então assim, Muito ruim. cara, não era só atualizar o sistema operacional dela, ela já escuta e já fala. Era só atualizar. E já tem Shazam, é só botar um Exato. Shazam na Alexa. É isso, entendeu? Então, também me espanta essa falta de atualização eles não que os evoluem. dispositivos que já existem, né, não estão recebendo. Pois é, impressionante. Cara, tivemos uma aula aí, hein, Gui? Boa, muito bom, Vini. Ó, prazer, gente. Ó, uma honra estar aqui com vocês. São dois grandes ídolos aqui, né? Então, sou mentorado deles também, Legal. né? Muito feliz e, bom, sempre um prazer. Vini, pra quem quiser te seguir aí, como faz a melhor forma? Bom, quem quiser me seguir, basta seguir o cara do audiovisual, desse jeitinho, lá no Instagram, no YouTube. Mas quem quiser receber um diagnóstico gratuito do Instagram, pode acessar www.socialmidas.com.br Olha. e agendar um diagnóstico gratuito comigo lá. Boa, Sei. Social Midas. Social Midas. Boa. Muito bom, meu Toque amigo. de Midas. Boa. Vini, obrigado aí pela Obrigado, presença, irmão. cara. Obrigado a você, cara. Valeu, Bindes. Obrigado, viu? Esse foi mais um podcast, né? O TralizeCast. Se você quer ver mais conteúdos como esse, entra aí no nosso YouTube, né? Então a gente tá fazendo episódios aqui toda semana. Então dá uma olhada aí na playlist do podcast e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu. Valeu.